Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Olá, amigos do Mentiverso Podcast, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da temporada 2023. Estou muito bem acompanhada para o episódio de hoje, com Leusa Medeiros e Geisen Azevedo. Bem-vindos! Muito obrigada pela companhia excelente. Geise, hoje eu disse para você, eu só vou aprender. Então, por favor, vamos falar de quê mesmo? Vamos todos aprender juntos uns com os outros, né? Vamos falar sobre trauma, tá? Vamos falar sobre trauma, contar um pouquinho de como é que isso acontece, para explicar para algumas pessoas. Eu acho que a informação dentro do autoconhecimento ela é imprescindível para que a gente consiga se conhecer, né? Conhecer nossos limites e saber identificar as coisas quando elas acontecem, tanto no nosso processo como no processo das pessoas que estão próximas da gente. E eu acho que, apesar de ser um tema difícil, né, falar de trauma é sempre difícil, é imprescindível e importante, né, porque não tem como ter passado por esta vida sem que, em algum momento, alguma coisa neste sentido tenha acontecido na vida de cada um de nós. Então, trazer informação sobre isso, penso eu que é imprescindível para os nossos processos. Ai, obrigada, Geisen. Eu estava resgatando ali o histórico, já estamos chegando aí à marca de 40 episódios do nosso canal. E aí, acho que episódio 16, 19, 29, para quem ainda não assistiu, vale a pena. A gente começa meio que a desenhar também como a gente chega aqui. A gente fala de prejuízos emocionais. A gente teve um episódio, esse 29, que foi trauma emocional, partindo da perspectiva do Jeffrey Dahmer, um serial killer que aí voltou a ganhar notoriedade com as séries que foram produzidas sobre. E aí eu queria te perguntar, o que o episódio de hoje tem de diferente desses assuntos? Como que eles se completam? Perfeito. A gente, na verdade, começou de trás para frente, né? A gente começou a falar de feridas, depois falamos de prejuízos, e acho que agora é trazer para essa base mesmo, de explicar, né, como é que o trauma acontece, como é que o nosso organismo funciona, porque é a partir disso que a gente vai conseguir identificar e perceber, nossa, isso aconteceu comigo, eu sinto isso no meu corpo, né? Minha mente funciona desse jeito, meu estado emocional, sinto que tem alguma coisa desconexa aí. E eu acho que isso faz com que a gente consiga compreender melhor, aprofundar ainda mais, né? Trazendo essa base para que a gente consiga realmente ter uma percepção mais apurada de quando é que isso acontece, por que que acontece, o que tem por trás de todos esses mecanismos. Então vamos começar do começo. Qual é a definição de trauma emocional que você traz e como quem está assistindo, e aí me coloco como ouvinte também, eu posso reconhecer um sintoma de sim, eu tenho esse sinal de trauma emocional. Definição e como que eu percebo. Perfeito. Então, o trauma emocional ele vai acontecer todas as vezes que o seu corpo, suas emoções ou sua mente for levado para um limite, né, que não era o que você estava preparado para aquele momento da sua vida. E aí, em cada momento da nossa vida a gente tem um limite diferente, né? O limite de um bebê, o limite de um feto é completamente diferente do limite de um adulto, tá? Porque o nosso organismo ele foi feito para funcionar de forma perfeita. A ciência já fala sobre isso, né? Existe uma série de mecanismos dentro da gente, do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa mente, que vão funcionando ali em conjunto para que a gente consiga superar as coisas que acontecem, né? O nosso organismo foi feito para isso, para toda vez que acontece alguma coisa, ele vai adaptar e seguir, porque sobreviver é a máxima do corpo, das emoções e da nossa mente. Então, tudo que for preciso fazer para que a gente sobreviva, o organismo vai levar a gente para esse lugar, né? Só que o que acontece? Quando esse desajuste acontece de forma contínua, de forma exacerbada, a gente é levado para um lugar de trauma. E o corpo, a mente e as emoções vão fazer todas as estratégias para que a gente consiga permanecer vivo. Só que, aí puxando para lá para o que a gente já falou, né? Com feridas e com prejuízos, né?
com comportamentos e estados emocionais desajustados, mas a gente vai sobreviver, né? A sobrevivência, ela é imprescindível. Aconteça o que aconteça, o organismo vai levar a gente para um lugar de sobrevivência. Então, perceba, não é a gente levar para um lugar de agora a gente não vai poder mais se movimentar, não vai poder mais fazer nada porque eu vou ficar com receio de ficar traumatizado. Não, não é isso. É a gente compreender esse lugar do trauma para que eu consiga também me regular, porque é possível. Né? A gente estava falando aqui antes de começar sobre a respiração. Né? É possível se regular para que eu possa passar por esse estado, né, por esse movimento e conseguir levar o mínimo de prejuízo para o meu processo. Interessante. Como é que... Gente, a cabeça, né? Tá fervilhando. Então, como é que a gente identifica uma situação em que... porque lá na biologia, vocês falaram em biologia antes, a gente tem duas saídas, né? Ou sobrevive ou foge, né? Exatamente. Ou se defende, ataca ou foge. Uhum. Então, emocionalmente falando, como é que isso se identifica? Como é que a gente pode entender o que está acontecendo, digamos Perfeito. assim? Tá. Todo o movimento, o fluxo da vida, ele foi feito dentro desse processo de expandir e contrair. Né? Expandir e contrair. É só a gente parar para perceber coisas cotidianas do dia a dia. A nossa respiração, né? Ela expande, depois contrai. Expande, depois contrai. O movimento do nosso coração funciona da mesma forma, né? Ele contrai, expande, expande. Na própria natureza a gente tem esse movimento, né? As ondas do mar, o rio, vai e volta. Então perceba, todas as vezes que a gente é levado para dentro de um limite, né, para dentro de um lugar que só vai e não volta, ou só volta e não vai, aí é instaurado o trauma. E se isso é repetido inúmeras vezes, né, dependendo da frequência, dependendo da intensidade e de em que momento da minha vida acontece isso, eu posso ir para um quadro de cronificação. Né? E a gente pode ainda aprofundar um pouco mais dentro desse movimento. Por exemplo, imagina se só existisse o dia e não existisse a noite, ou o contrário. Né? A gente percebe que em alguns lugares onde tem mais noite e menos dia, ou o contrário, o estado emocional das pessoas fica diferente. Né? Até o estado comportamental também fica diferente. Ou seja, todas as vezes que houver um desequilíbrio dentro do nosso processo, né, interno, a gente também vai ser levado para um lugar de trauma. Tá? Como é que a gente identifica, Leusa, isso na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Estados emocionais desajustados, né? Comportamentos desajustados, ou às vezes até as doenças mesmo. Né? Falávamos sobre isso antes, né, de comentar aqui, sobre o quanto que as doenças hoje, que nos acometem, têm esse lugar que iniciou lá atrás, quando o corpo foi levado para um lugar de exaustão, né, de uma cronificação de um movimento que não foi completado, tá? E aí, a frase típica que eu uso, a conta chega. Ela vai chegar, né? Às vezes chega mais cedo, às vezes chega mais tarde, mas quanto mais cedo eu olho para esse lugar, mais fácil fica sair também desse lugar em que eu fui colocado lá atrás, né? Sem possibilidade nenhuma. Imagina que possibilidade que um feto, por exemplo, tem de se defender, de interpretar ou de fazer qualquer movimento dentro dele mesmo para elaborar aquilo que aconteceu ainda na barriga da mamãe, né? E é só trazer isso ainda mais para a infância, para um bebê. E na vida adulta também acontece muito. A gente também sofre traumas na vida adulta. A diferença é que a nossa capacidade de elaboração, né, de compreensão e de entendimento e de movimento, ela está muito maior do que foi lá atrás. Por isso que nos afeta muito menos. Né? E se eu consigo compreender isso, entender como é que eu funciono, entender por que, que o meu estado emocional é desajustado hoje, ou por que, que o meu comportamento também, né, dependendo da situação, eu vou me colocar nos lugares corretos, eu vou conseguir impor limites de forma mais adequada, né? Eu vou conseguir me perceber muito melhor. Mas eu digo sempre o seguinte: não tem possibilidade de a gente passar por essa vida e não passar por traumas. Eles fazem parte da nossa existência. O nosso corpo foi preparado para isso, inclusive. Mas não no nível exacerbado. Não num desajuste
completo que leva a gente para um lugar de cronificação e faz com que a gente, né, desenvolva estados emocionais disfuncionais, comportamentos, patologias mentais e até doenças físicas também.